através do amor. amor. Aprende-se através da Dor. aprendizado através da dor. Gente, às vezes é a única forma de nos chacoalhar, né? De nos tirar daquela zona de conforto, né? Então vamos ver o que a gente tem aqui para... Bom, na nossa existência, nessa nossa passagem terrena, nós temos dois principais caminhos a escolher. Um seria do aprendizado e do esforço próprio. E o outro, das paixões e das acomodações. Já vão pensando, o que seria esse aprendizado e esse esforço próprio? O que seriam essas paixões e acomodações? Como que uma coisa é mais positiva, outra é mais negativa? Mas não, das duas formas são formas positivas, tá? Pensamos dessa forma mesmo. As duas formas são formas positivas. Só que uma, no aprendizado e no esforço próprio, é um caminho que, mesmo sendo através do amor, é um caminho difícil. Vocês lembram da passagem quando Jesus falava da porta estreita? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque, gente, o aprendizado, o esforço próprio é mais difícil, é mais meritório, porque a pessoa está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Ela está procurando se esforçar, ela está procurando ir em busca de uma mudança. E essa mudança, muitas vezes, através do esclarecimento que nos abre os olhos para enxergar as coisas de uma forma diferente. Se a gente vai em busca desse aprendizado, dessa mudança, as consequências serão mais felizes. Por isso que considero o caminho do amor. Então a gente não vai ficar sentado esperando, que seria esse outro aqui, ó, das paixões e das acomodações. As paixões não seria no sentido de paixão entre homem e mulher, não é isso. As paixões são os excessos de sentimentos. E essas paixões, quando nos dominam, nos prejudicam, nos tiram o raciocínio, as coisas se tornam muito intensas. E a acomodação, vocês lembram quando falavam da síndrome da Gabriela? Lembram disso? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Lembram disso? Isso daí seria uma acomodação. Do jeito que está, tá bom. Gente, se Deus nos deu a oportunidade da vida, uma nova oportunidade, que vantagem vamos ter em ficar nessa situação das acomodações? Se está bem, está bem. Se não está bem, está bem. O que vamos fazer da nossa vida se começarmos a optar por esse outro caminho? É um caminho mais fácil, não dá trabalho, né? Mas é muito mais doloroso, né? O prejuízo é muito maior. Nós vamos estar desperdiçando a oportunidade que Deus está nos dando, dessa nova oportunidade da vida, né? Mas por que só seremos felizes com o esforço próprio? Vocês já viram que tudo que a gente vai em busca, quando a gente conquista, é uma satisfação para nós. Isso daí é importante não só para a nossa caminhada neste momento, é a bagagem que nós estamos carregando com o nosso espírito. Somos espíritos, não somos? Vivendo num corpo carnal, na oportunidade de uma vida terrena, não é verdade? Temos as leis divinas, isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, tá? Para não aprofundar, também não esticar muito, senão a gente não consegue no tempo. Então,
As leis divinas, elas regem o universo. Tudo está sendo organizado pelas leis divinas, que são as leis naturais, as leis morais. E dentro dessas leis divinas, nós temos a lei da liberdade. E o livre-arbítrio está dentro dessa lei da liberdade. Vocês sabem o que é o livre-arbítrio? Deus nos dá a oportunidade de escolher. Nós é que escolhemos o caminho que queremos seguir. E Ele respeita, porque Ele sabe que cada um ainda está no seu momento de aprendizado. Então o livre-arbítrio nos fala, tudo posso. Eu posso tudo, eu mando na minha vida. Só que cada ato, cada pensamento, tudo gera o quê? É responsabilidade nossa, nós é que estamos escolhendo, certo? E a cada ato, a cada gesto, nós temos as consequências. E diante disso a gente começa a falar, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Vamos começando a distinguir, não, isso daqui me faz bem, isso daqui não me faz bem. E a lei da evolução, que está dentro dessas leis divinas. Isso é para tudo e para todos. Nada fica estagnado. Nós estamos aqui para evoluir. Isso é o que Deus quer de nós. A nossa evolução. Então, se nós não vamos buscar essa evolução por nossa própria vontade, alguma coisa tem que acontecer para que nos empurre, jogue fora da... Vai, meu filho, como é que é? Vamos lá. Não é verdade? Mas e como vamos saber se estamos fazendo as escolhas certas? Né? O que é certo para um, errado para outros, né? Onde a gente pode se basear para saber se o caminho que nós estamos escolhendo é o melhor caminho? O discernimento, gente, é a gente começar a distinguir o que é certo do que é errado. E ele vem através do conhecimento. E esse conhecimento, o Espírito vai trazendo de bagagem a cada encarnação. A cada encarnação ele vai subindo um degrauzinho, vai se melhorando. E a experiência seria a vivência desses conhecimentos. Que não adianta você aprender se você não vivenciar. A experiência é que vai te trazer. Isso me faz bem ou isso me faz mal. As fontes que nós podemos acrescentar, né, nesse conhecimento e nos dar uma direção. O Evangelho de Jesus. Jesus não somente nos falou, como também exemplificou. Né? Então os ensinamentos, Jesus nos ensinou o caminho do amor, não nos ensinou o caminho da dor. Então, já é um caminho para a gente poder saber o que é certo do que é errado, se estamos mais próximos das leis divinas que vão nos trazer uma melhora ou se estamos nos afastando delas. E a doutrina espírita. Então, o Evangelho junto com a doutrina espírita. Kardec fez um trabalho de amor através da codificação. Os espíritos nos trouxeram tantos esclarecimentos. Alguém já teve a oportunidade de ler o livro dos espíritos? Perguntas e respostas. Perguntas que temos no nosso cotidiano. E ali os espíritos procuraram nos orientar. Justamente para que a gente possa traçar o melhor caminho para a gente. Então, essa proposta do Evangelho que Jesus nos deixou e a doutrina espírita nos propõe a reforma íntima. Reforma, a gente lembra da reforma de uma casa, mas essa reforma é interior. O que nós podemos nos melhorar, nos modificar,
nessa caminhada. Isso vai nos trazendo a consciência, refletir antes de agir ou falar. Nós vamos deixando aqueles nossos princípios. O espírito viveu muito tempo no reino animal. Então, o que seriam os nossos instintos fortes de sobrevivência, muitas vezes a sobrevivência através da violência, não é verdade? Então, isso daí vai começando até o espírito chegar no reino hominal, que é onde nós estamos. Nós ainda trazemos muitas coisas, muitos instintos que ainda estão guardados na gente e que é só acontecer alguma coisa para a gente relembrá-los, né? Então, o Evangelho, a doutrina espírita, essa reforma íntima vão começando a nos fazer refletir antes de agir ou de falar, analisar as consequências. Então, nós não vamos mais agir por instinto, nós vamos começar a ter consciência do que a gente está fazendo. E essa reforma íntima vai nos ajudar a trabalhar. Vocês estão vendo aqui as nossas virtudes: humildade, caridade, paciência, fé, simplicidade. E nós vamos vendo as nossas imperfeições. O orgulho é o contrário da humildade, o egoísmo da caridade e assim por diante. E a gente vai ver individualmente cada um. Será que as imperfeições que procuro nos outros não estão em mim? Humildade e orgulho. Igualdade. Aqui nessa imagem aqui, eu não estou vendo ninguém igual, vocês estão vendo? Tem pessoa de pele clara, outra de pele escura, uma de cabelo liso, uma de cabelo mais cacheado. O que a gente tem de igualdade aqui? Alguém sabe me falar? O que nós temos de igualdade? Todos nós somos o quê? Espíritos. Então essa é a nossa igualdade. Somos espíritos, filhos de um Pai de misericórdia. Se somos filhos do mesmo Pai, então somos todos irmãos. A partir do momento que nós começarmos a enxergar, se estamos vendo a imperfeição nos outros e procuramos em nós, nós estamos começando a deixar o orgulho de lado e começando a ser humildes. Porque o orgulhoso, ele só sabe da situação dele. Ele é bom em tudo, né? Ele não precisa se modificar em nada. Ele é o máximo, né? Isso é que se torna a pessoa orgulhosa. Eu sou o máximo, eu não preciso aprender nada, eu já sei tudo. Quem aqui sabe tudo? Nós vivemos num eterno aprendizado, não é verdade? E essa igualdade seria isso. Somos todos espíritos, estamos todos no mesmo barco, todos aqui com a misericórdia de Deus, nos propondo a uma evolução, uma melhora. Então aquele que tiver um pouquinho mais de compreensão, estende a mão para trazer o outro. E não vai menosprezar, não vai humilhar o outro. Pelo contrário, vamos trazer essa pessoa, vamos ajudar na nossa capacidade. Aí nós vamos também já começando a ser mais humildes, porque estamos deixando de se achar o máximo. Não, nós estamos trazendo os outros para junto de nós. Não é verdade? Então, se somos todos irmãos, todos espíritos, todos no mesmo barco, em busca da melhora, por que termos o orgulho racista, o orgulho religioso, o orgulho nas profissões, um é melhor do que o outro, né? Então, que possamos trabalhar mais a humildade. Os defeitos que a gente olhar nos outros, vamos procurar em nós. Nós vamos começando a deixar de ser orgulhosos e vamos começar a trabalhar com a humildade. Caridade e egoísmo, o doar-se. Sou capaz de fazer pelos outros
que gostaria que fizessem por mim. O egoísta é aquele que pensa só em si. O problema dele é o maior de todos. Enquanto ele não resolve o problema dele, ele não vai estender a mão para ninguém. Ele primeiro vai querer resolver, né? E o egoísmo é algo muito difícil para o espírito também, né? Para a humanidade. Enquanto a pessoa se tornar egoísta, ela é muito materialista. Então ela não vai pensar em mais ninguém, ela não vai pensar em estender a mão para ajudar ninguém. E quando nós vamos começar a sermos caridosos? A doutrina espírita fala muito, né, através da caridade. Sem caridade não há a salvação. E essa salvação a gente pode pensar como uma melhora. Porque a salvação seria a evolução de todos nós. Se a gente evoluir, a gente vai estar melhor. Então é esse o intuito de salvação. E por que ser caridoso? Por que ajudar o próximo? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou começar a fazer caridade, porque lá na casa espírita fala isso, se não for caridoso, não vou ter salvação. Que seja o começo. Mas só aos poucos, só com o exercício da caridade, é que a gente vai largando o egoísmo. E não é fácil, gente. Isso daí é um exercício, tudo é um exercício diário, né? Então, vamos procurar refletir. Esse é o intuito da gente trazer questões para que a gente possa refletir como nós estamos agindo. Então, somos capazes de fazer pelos outros aquilo que gostaria que fizesse por mim? Se eu começar a pensar assim, eu vou começar a trabalhar minha caridade, a ser uma pessoa realmente caridosa. Paciência e irritação. A necessidade do equilíbrio. Sou capaz de compreender que tudo tem seu tempo? É difícil, né? A gente quer tudo para agora, resolver tudo da melhor forma possível. Nem com as máquinas a gente tem paciência. A máquina dá algum problema, né? Temos a nossa rotina diária. Acontece algo de errado na rotina. O que acontece? Alguém vem atrapalhar a nossa rotina. O que acontece? A gente tem calma? A gente tem paciência? A primeira reação nossa é a irritação. É o desequilíbrio. E isso nos traz consequências espirituais e físicas. Físicas no sentido de que esse desequilíbrio nos causa doenças. E espirituais são as sintonias que nós vamos começar a trazer por esse nosso sentimento de irritação, de desequilíbrio. São espíritos que estão também em desarmonia. E essa afinidade acaba, quer dizer, você acaba além dos seus problemas físicos, você acaba trazendo também problema espiritual. Então a paciência nos convida a respirar fundo. Vamos contar até 10, né, que a gente fala? Respirar fundo, para que quando aconteçam as adversidades, a gente não se abale tanto, não reaja de uma forma tão instintiva. Tenha mais equilíbrio para lidar com as coisas. Fé e insegurança. Termos convicção. Acredito em Deus ou confio em Deus? Cada pergunta que eu faço é para dar tempinho para vocês começarem a refletir. Porque cada um vai ter a sua forma de pensar. Eu apenas vou dar sugestões para ver como vocês vão lidar. A fé, Kardec nos fala que é uma força que vem dentro de nós. Não fala, a fé nos move? Realmente. Ela nos dá aquela vontade de conquistar. E essa vontade faz trabalharmos com os atributos que Deus nos deu. Para a gente conseguir os objetivos. E existe também o
que chama a doutrina espírita de fé racional. Ou seja, nem tudo que é trazido para nós, que nos é imposto, nós somos obrigados a aceitar. A doutrina espírita procura, através do Livro dos Espíritos, da codificação que Kardec nos fez, nos trazer comprovação das coisas, das reencarnações, das oportunidades que nós temos a cada vida. Então isso vai nos trazendo o quê? A consciência de que existe um futuro. Se a gente não pensar que existe algo além da morte, a gente vai ser, tanto faz ser bom ou ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Quando eu morrer acaba tudo mesmo. E a doutrina espírita nos traz isso. A vida vai continuar. E cada bagagem que trazemos, vamos melhorando, vamos nos, cada dia, cada encarnação subindo um degrauzinho. Que o intuito é a evolução de todos nós. É isso que Deus quer, que todos nós possamos evoluir, melhorar, sermos um ser melhor. E outra coisa, a gente confia em Deus. Muitas vezes acontecem coisas e a gente fala assim, não, Deus sabe de todas as coisas, só que nós não podemos ficar parados diante das coisas. Nós temos que fazer a nossa parte, nós vamos ter o nosso limite, não é ficar esperando tudo sentado, gente. Todo momento precisamos agir de uma forma responsável e consciente. Só que muitas vezes chega um momento que a gente não tem mais como seguir. Aí está a confiança em Deus, a confiança nos desígnios de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes aquilo vai fugir do nosso controle. Nós vamos ter a nossa obrigação de fazer, eu posso chegar até ali, mas dali para frente eu entrego a Deus. Eu confio nos desígnios dele, mas eu fiz o meu melhor. Eu fiz a minha parte para que as coisas pudessem se acertar da melhor forma. Simplicidade e vaidade. A harmonia que há necessidade de termos, né? Vivo como um corpo findável, ou seja, com a morte, acabou ali mesmo. Ou como espírito imortal. Então, sabemos que todos nós somos espíritos, vivendo um momento de aprendizado nesse corpo carnal. Por que vaidade? A vaidade seria um excesso, né? Nós precisamos cuidar desse corpo físico ou não? Não, eu tenho que viver simples. A simplicidade, eu não posso ter vaidade de nada. É diferente a vaidade do cuidar-se. Nós temos sim que cuidar da nossa saúde, nos alimentar, atividade física é importante. Nós temos que cuidar desse tempo que Deus nos deu para poder aproveitar da melhor forma possível esse nosso aprendizado. Mas não temos a necessidade de cultuar o corpo, a imagem. Isso é que quer dizer viver com simplicidade, né? Procurar harmonizar mente, corpo e espírito, né? Que a gente estando harmonizado, a aparência física é natural. Que muitas vezes a gente observa isso nas pessoas, né? Aquela pessoa é tão simples, mas ela olha, só de olhar ela assim, o olhar dela, a forma como ela fala, me traz uma paz. É isso que nós precisamos, porque é essa bagagem que o nosso espírito leva. Mas nós temos a obrigação de cuidar sim da nossa saúde, do nosso corpo físico, que ele é necessário para que a gente possa cumprir a nossa missão. Perdão e mágoa. Aí fala na liberdade, se libertar.
Sou digno de pedir perdão a Deus pelas minhas faltas? Que Jesus nos ensinou do perdão. Se esforça para perdoar o teu inimigo enquanto está aqui. Porque muitas vezes levamos coisas para a vida espiritual. Inimizades, vinganças. A mágoa, ela perdura no espírito por sabe-se lá quantas encarnações. Às vezes não escutamos das obsessões de espíritos que vão atrás, né, de encarnados, de desencarnados. Muitas vezes os dois são desencarnados, mas a perseguição continua. Porque um quer a justiça, não concorda com a atitude do outro. Por isso que Jesus nos falava, trabalhar esse perdão. É fácil? Vai saber quantas encarnações nós vamos precisar, né, para passar por esse aprendizado. Só que a gente pode começar a trabalhar o seguinte, a pensar menos naquelas consequências, a pensar menos no que aconteceu. Vai esquecendo. Vai chegar um momento que com esse esquecimento, você vai falar assim, olha, já não me faz diferença aquilo que aconteceu. Porque a mágoa é você estar remoendo. E toda vez que você remoe, você relembra tudo aquilo. Vai intensificando aquilo tudo. E é o teu negócio. Se você tem essa intensificação de sentimentos pelaquela pessoa que te fez alguma coisa, se a pessoa já não é muito harmonizada, imagina como é que ela vai ficar. Que ainda estamos mandando mais cargas pesadas, vamos dizer assim, para a gente entender, para essas outras pessoas. Então, por isso que vamos trabalhar essa mágoa, daqui a não sei quantas vidas, nós vamos realmente perdoar com sinceridade. Mas vamos começar a trabalhar. Joana de Ângeles nos fala que somos espíritos imperfeitos, que conseguir estas virtudes são muito difíceis para nós. Muitas vezes a gente não consegue nem compreender isso. Mas ela pede para que possamos fazer pequenos gestos, pequenas atitudes. E isso muitas vezes podemos começar em casa. Esse laço familiar que temos é muito importante. Existe um motivo para que as pessoas reencarnem naquela família. Muitas vezes foram inimigos. Por isso que chega nessa vida, poxa, teu filho, tua esposa, e você não adianta, olha, casei, mas é difícil a convivência com essa pessoa. Às vezes foi a oportunidade que vocês tiveram para sanar essas dívidas, essas mágoas. E às vezes através do amor da família, amor de mãe por filho, de filho pelos pais, né? A gente conseguir ir diminuindo essa mágoa, para que a gente possa alcançar o perdão. E isso é libertador. A partir do momento que você consegue perdoar, você se liberta, parece que sai um peso de você. Então, gente, é uma sugestão que a gente não vai resolver de uma hora para outra, mas que a gente possa começar a trabalhar isso em nós. Indulgência e maledicência. A benevolência. Uso sabiamente minhas palavras e o meu silêncio diante das faltas alheias. A pessoa que é indulgente, ela é uma pessoa que compreende o outro. Então ela não vai ver só os pontos negativos naquela pessoa, ela vai ver alguma coisa de bom naquela pessoa. E a maledicência a gente já sabe, né? A pessoa só vê as coisas negativas, aproveita para falar mal dos outros, nunca no sentido de auxiliar, né? A gente fala das críticas construtivas, nunca no sentido de fazer a pessoa, olha, não é assim, né? É difícil a pessoa realmente usar as palavras para ajudar alguém. Isso daí seria indulgência.
da gente usar sabiamente as nossas palavras ou o nosso silêncio. Muitas vezes, ouvimos alguma coisa e se temos a necessidade de passar isso à frente, nós temos duas formas. Ou a gente coloca uma pimentinha, lenha na fogueira, para aumentar ainda mais e ver o negócio estourar. Ou a gente procura, já que temos que passar isso à frente, podermos usar as palavras certas para não ofender, para não magoar. Isso seria uma indulgência. Ou muitas vezes usar o silêncio. Escutamos alguma coisa de alguém, de algo que aconteceu. Tenho necessidade de passar isso para frente? Isso vai acrescentar alguma coisa a alguém? Vai ajudar alguém? Então, parou ali em mim. Eu não vou dar continuidade àquilo que não tem necessidade. Então, é o que eu estou falando. São tudo coisinhas para que a gente possa começar a ter consciência e trabalhar. Para que a gente possa trabalhar em nós a benevolência. Mansidão e brutalidade. A paz que desejo ao mundo é a mesma paz que semeio em mim. Ter serenidade. Jesus não falava dos mansos? Jesus era amor, era paz. Jesus não gostava da brutalidade. E muitas vezes, coisas que podem ser resolvidas de uma forma tranquila, com serenidade, a brutalidade às vezes acaba causando grandes transtornos e muitas vezes até fatalidades. Então, que essa paz que a gente deseja para o mundo comece em quem? Em nós. Vocês estão vendo que tudo depende de nós? A gente não pode ficar de braços cruzados diante das coisas. Nós precisamos agir na medida da nossa compreensão, da melhor forma possível. Mas uma coisa a gente já sabe: o que é certo e o que é errado. Obediência e revolta. Ser resignada. Sou capaz de acertar as coisas que não posso mudar. Que eu estava falando dos desígnios divinos. Muitas vezes nós vemos um bebezinho, mal chegou no mundo, enfermo, doença grave. Poxa, ele não fez nada para ninguém. Por que ele está sofrendo tanto? Se nós, através do ensinamento espírita, temos a consciência de que ali naquele corpo existe um espírito. De quantos milênios esse espírito vem? Qual a necessidade dele estar passando por aquela enfermidade? Sabemos que Deus é misericórdia, é justiça, não é verdade? Se aquele bebezinho passa por aquela enfermidade, é claro que não temos que, não, foi assim que Deus quis, deixa lá, vai morrer. Não, nós temos que, o que eu falei, fazer a nossa parte, procurar os recursos cabíveis para aquela situação, mas não nos revoltarmos diante das coisas. A morte é uma coisa que muitas vezes revolta as pessoas. Independente se foi pai, se foi a mãe, se foi filho, independente de idade. A forma como aconteceu, a morte muitas vezes nos traz revolta. Mas que possamos pensar nisso. A partir do momento que aquele espírito partiu, seja a forma como partiu, a não ser quando é através do suicídio, que ele está antecipando a sua partida, né? Ao passo que ele deveria ter a consciência de, do jeito que fosse, ele tinha que tentar continuar. Mas para todos existe o perdão de Deus, desde que a pessoa tenha essa consciência de se arrepender dos seus atos. Então, procuremos entender que
Todos nós temos a nossa missão, temos o nosso propósito. Muitas vezes a pessoa vive anos, muitas vezes essa pessoa vive acamada, mas que nada, e consigamos compreender, nada é por acaso, tudo tem um porquê, mas que não sejamos indiferentes às coisas, que possamos fazer o nosso máximo. Temos um enfermo em casa, qual é a nossa obrigação? Não seria obrigação, né? Se é parente nosso, a gente cuidar com amor, não é verdade? Então, a nossa parte nós estamos fazendo, mas vamos aceitar aquilo que não podemos mudar, não é verdade? A situação é essa. O que eu posso fazer para mudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem. Não tem? Então, vamos entender que existe um porquê daquilo lá estar acontecendo. Razão e ignorância. Termos consciência. Já está acabando, gente. Me esforço todos os dias em aprender algo e renovar meus conhecimentos? A gente está aprendendo o tempo todo. Tudo que nos acontece, vamos tirar a palavra problema e vamos enxergar como aprendizado. Vocês vão ver que o peso acaba sendo menor. A gente vai estar enxergando aquilo que está nos acontecendo. Poxa, o que Deus está querendo falar comigo? Qual que é a mensagem para isso que está acontecendo? Aquela reforma íntima, trocar as nossas más inclinações pelas nossas virtudes. Vamos saber quantas encarnações vamos precisar até chegar a ficar top, não é verdade? Mas não tem pressa. E Deus, pela benevolência dele, vai nos deixar continuar vindo até que a gente possa realmente compreender a nossa missão e o nosso propósito. Então, a gente muitas vezes usa essa palavra ignorância para ofender. Ah, aquele é um ignorante. Mas, gente, a ignorância é a pessoa que muitas vezes não teve oportunidade de esclarecimento, de aprendizado, e aquela forma como ela enxerga as coisas. A partir do momento que nós vamos usar um atributo muito importante que Deus nos deu, a nossa inteligência, nós vamos usando a nossa razão, vamos começando a ter consciência das coisas. Pensar antes de agir, de falar. Sabemos que tudo vai ter suas consequências. Então, vamos começar a ter mais consciência com as coisas, a pensar antes de agir e me esforçar todo dia, a cada coisa que acontecer, tirar algo positivo daquilo, o que aquilo tem de aprendizado para mim. Então, gente, a importância de sabermos qual caminho que temos a seguir, o caminho do amor ou o caminho da dor, que possamos entender que são importantes esses dois caminhos. Nós mesmos vamos lutar e correr atrás. O outro, a gente vai viver, como a gente brinca, na cabeçada, dando cabeçada para aprender. Está ali. Deus, pela sua misericórdia, nos permite o esquecimento do nosso passado, para que a gente chegue aqui, comece tudo de novo e tenha uma nova oportunidade. E qual é a oportunidade que Deus quer dar a todos nós? A de podermos evoluir. E evoluir, gente, que possamos entender, é de sermos um ser melhor. Esse é o intuito da nossa evolução, para que possamos ser alguém melhor. Então, que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja com cada um de vocês, guiando a cada dia, a cada aprendizado que surja, para que possamos fazer as nossas melhores escolhas. O esclarecimento está sendo nos trazido. Vocês foram trazidos a esta casa para poder, talvez, tentar enxergar algo de uma forma diferente.
e que essa forma de enxergar seja algo melhor para vocês. Tá bom? Então que Jesus os abençoe, um bom retorno à casa de todos e até a próxima. Tá bom?